Vocês não param de comprar CDB, LCI, LCA, não é mesmo, meu povo? Os clientes aqui do Elcio chegam com a carteira inteira travada de CDB, LCI, LCA. Não, gente, não dá. Hoje eu vou falar para vocês dos 5 maiores erros dos investidores de CDBs. LCI, LCA também, tudo junto, tá bom? Vem comigo. O lado bom de se investir em CDBs, LCIs, LCAs no momento atual é que as taxas estão muito altas. Então muita gente pensa, por que eu vou tomar risco se as taxas de juros são tão altas assim? É só eu me travar num produto mais seguro do banco e pronto, eu não preciso fazer mais nada. É verdade? É verdade, sim. Agora, quando você vai montar uma carteira de produtos bancários, você precisa ter alguns cuidados, senão você pode acabar na rua da amargura e se arrependendo depois. Então agora eu vou começar com os 5 principais erros que eu vejo aqui que os clientes cometem frequentemente, tá bom? Vamos lá. Primeiro erro, não se atentar ao indexador do seu título, né? Do seu produto bancário. Quais indexadores existem? Os pré-fixados, os indexados à inflação e os pós-fixados. O pré-fixado vai ser aquele que tem uma taxa, por exemplo, 12%, 13%, 15%, às vezes a gente vê por aí, né? São os pré-fixados, é aquela taxa e pronto. Os outros são IPCA+, IPCA+, é IPCA mais alguma coisa, por exemplo, 5% mais IPCA, 6% mais IPCA, certo? E tem os pós-fixados, que é em percentual do CDI. Então, 100% do CDI, 105% do CDI, 200% do CDI. Já viram? Pois é. Cada um desses indexadores se comporta de uma maneira diferente dado o cenário macroeconômico. Então, por exemplo, teve muita gente, mas muita gente mesmo, que comprou CDB pré-fixado na época que a Selic estava 2% e a taxa de juro longa estava 6, 7%. E comprou CDB pré-fixado de 5 anos, de 10 anos, sei lá. O que acontece? A pessoa até hoje está com uma carteira rendendo 6% ao ano, enquanto a taxa de juro hoje é 13, 14, né? Então, o que acontece? Quando você vai se travar em um CDB, você tem que ter a mínima noção desse cenário macroeconômico, para você não acabar pegando um CDB pré-fixado, que a taxa não vai se mexer, no momento de mínimas na taxa, né? Nesse momento, é melhor você pegar um pós-fixado, porque quando as taxas de juros subirem junto com a Selic, você passa a render mais. Né? Se você pega um 100% CDI e o CDI passa de 2 para 13,75, você passa a render 13,75, né? Por 5 anos. Então, assim, é muito importante você se atentar ao indexador. Não é qualquer sair pegando, ou então tem gente que pega todos, né? Não sei qual que é para pegar, pego todos. Não sabe qual que é para pegar? Pega o pós-fixado. Porque pelo menos em média, você vai render a taxa de juro neutra brasileira. Não pega o pré-fixado a uma taxa de juro mínima. Ou então, quando você acha que as taxas de juros estão muito altas e vão cair, aí sim, ao invés de você pegar o pós-fixado, aí sim você pega o pré, né? E garante aquelas taxas muito altas que você acha que vão cair lá na frente, tá? Então, se atente ao indexador, porque ele pode mudar completamente a rentabilidade da sua carteira. Aí você fica rendendo pouco, rendendo abaixo do CDI e não entende por quê. É porque você tá com uma carteira inteira travada em pré-fixado, às vezes até de emissor bom, mas que não vai render nada, né? O que me leva ao segundo ponto, que é a pessoa não se atenta ao emissor. A pessoa chega na corretora, no Itaú, na XP, no BTG, no Bradesco e acha que o CDB é do Itaú, da XP, do Bradesco. Às vezes não é, né? Quando você recebe um CDB, às vezes a pessoa me manda só o print, né, no Telegram lá do Renda Fixa Pro. Marília, esse CDB é bom? Só tem o prazo e a taxa. Mas eu falo, gente, mas CDB é de que emissor? Né? Quem tá te devendo? O emissor é super importante, gente, porque a taxa só vai ser uma taxa boa se ela for de um emissor bom, né? Como é que você vai saber se a taxa é boa ou não? Você vai comparar com a taxa do governo e vai ver
para aquele emissor, se o risco daquele emissor exige uma taxa muito maior que a do governo ou só um pouquinho maior do que a do governo, né? E aí você faz análise comparativa. Então, às vezes, a pessoa está rendendo até um juro legal, mas está tomando tanto risco no emissor que não está valendo a pena esse investimento, né? Vou dar um exemplo aqui. Chegou um cliente aqui no Wealth, né? Dizendo que tinha investido num CDB muito legal e tal. E tinha investido todo o patrimônio, né? Num CDB, que estava com uma taxa muito boa. Aí a pessoa falou assim, esse CDB é do Banco Digimais, né? Me ofereceram aqui esse CDB, a taxa estava muito boa e eu investi. Eu falei assim, tá, legal. Mas assim, você deu uma olhada no balanço do Banco Digimais? Ah, não dei. Aí eu abri aqui no Renda Fixa Pro, para a pessoa, na frente dessa pessoa, abri a análise que a gente fez do Banco Digimais, né? E a nossa recomendação para esse banco é não investir, a gente está um pouco mais cauteloso com o banco. Por quê? Apesar deles terem mostrado um crescimento da carteira de crédito, tá vendo? Esse crescimento da carteira de crédito veio com um crescimento muito grande, da carteira DH. O que é a carteira DH? Quando você faz um empréstimo, você tem que, o Banco Central obriga que você classifique as pessoas, né, que você emprestou dinheiro. A ou AA é aquela pessoa que, nossa, muito segura, tem muito patrimônio e tal, não vai te defaultar de jeito nenhum, não vai te calotar. B é um pouquinho menos. C, chegou no D até o H, você começa inclusive a ter pessoas que já estão atrasadas no pagamento, né? Então, olha só a carteira do Digimais. No ano de 2022, a carteira DH passou a ser 39%, né? Com clientes ruins ou em atraso. Olha o risco que essa pessoa está correndo, né? Num momento em que a inadimplência no Brasil tem aumentado muito por conta das taxas de juros, num momento onde o comprometimento da renda das pessoas está nos maiores patamares históricos. Então, olha o risco que essa pessoa está correndo, e essa pessoa não sabia que estava correndo esse risco, né? Estava olhando só para a taxa. Então, o emissor é importante, porque por essa mesma taxa que você poderia comprar um CDB, por exemplo, do Digimais, você poderia também comprar um CDB, por exemplo, do Daicoval. Vou mostrar para vocês a carteira DH, por exemplo, do Daicoval e o ROI, né? Assim, a rentabilidade do Daicoval. Aqui, vamos entrar aqui no Renda Fixa Pro. Dá uma olhada aqui nos resultados do banco. A gente também vê, né, uma expansão da carteira de crédito, né? Isso também acontece no Daicoval, mas olha só, olha como a carteira DH está comportada, né? E vem até caindo em relação aos últimos anos. Isso porque o Daicoval é um banco que atua com empréstimos um pouco mais arriscados, né? E mesmo assim cresceu em cima de uma carteira de crédito um pouco mais segura. Então, nesse momento de instabilidade macroeconômica, é importante você pegar um banco um pouco mais seguro, né? E às vezes eles estão pagando quase a mesma taxa. Então, olha como a análise do emissor também é uma análise importante, porque às vezes você está correndo risco à toa. Ah, Marília, mas e o FGC? O FGC não garante tudo? Então eu não preciso simplesmente não me preocupar com o crédito? E aí vem o terceiro erro. O FGC, gente, é uma seguradora. Assim como, por exemplo, a Porto Seguro, né? Ou a Sul América Saúde, enfim. Como é que funciona uma Porto Seguro, uma seguradora? Ela faz o seguro, por exemplo, do seu carro, né? E te cobra, vamos supor, um percentual, um prêmio, né? Daquele valor total que ela assegura. E um pedaço ela pega para lucro e um pedaço ela pega para caixa. O quanto que ela vai pegar para caixa? O quanto ela estimar que vai ser a sinistralidade. Então, vamos supor que 10% das pessoas que fazem seguro de carro geram um sinistro, né? E, sei lá, dão um PT no carro.
Então ela vai deixar em caixa, sei lá, 12, 15%, né? Para ter caixa suficiente para pagar a sinistralidade, o resto é o lucro que ela vai ter da operação. Mas o que acontece se a sinistralidade de carro saltar num certo ano, por algum motivo, de 10% para 20%? O que vai acontecer é que a Porto Seguro quebra, certo? Porque ela estava acostumada com aquele nível de sinistralidade e guardava aquilo de caixa. Então ela quebra. O FGC é a mesma coisa. Ele tem liquidez 2,3% do que ele garante, né? 2,3% ele tem de caixa. Marília, qual é a sinistralidade no Brasil? É baixa. Geralmente quebra um banco aqui, um acolá, né? Esse ano acho que foi a BRK e a Portocred, se não me engano, né? Então, uma aqui, um acolá, tranquilo, ele aguenta. E se a gente tiver uma crise no sistema financeiro, à la subprime, como aconteceu nos Estados Unidos? Se isso acontecer, ele quebra e não garante o seu dinheiro. Isso quer dizer correr pelas montanhas, não confie no FGC? Não, de jeito nenhum. Isso quer dizer o FGC também tem risco de crédito. Então, se você tem dois CDBs pagando praticamente a mesma coisa, um é de um banco que está um pouco mais redondinho naquele momento e o outro é de um banco que está sofrendo um pouco mais naquele momento, para que você vai depender do FGC e investir no outro? Entende? Não é uma escolha inteligente para o seu patrimônio. O FGC ele tem que ser usado com cautela, né? Não é para investir em qualquer banco seguro e depois se rezar para a gente não ter uma crise financeira, tá certo? Então, tomem cuidado em investir em qualquer banco ruim só por conta da FGC. Quarto ponto, que eu tô vendo direto aqui nas carteiras dos nossos clientes da Wealth, carteiras de CDBs muito travadas. Você é daqueles que gosta de investir em CDB por 3 anos, por 5 anos? Isso é um problema. Quando eu vou usar CDBs ou LCIs ou LCAs nas carteiras dos clientes, eu uso no máximo para 1 ano ou para 1 ano e meio, vai estourando, explodindo. Por quê, Marília? Porque a economia, como eu falei para vocês, acontece em ciclos. Às vezes ciclos de expansão, retração e tal. E esses ciclos econômicos geram muita oportunidade. Então, quando você tem uma crise, você pode investir na bolsa, por exemplo, e ganhar 50% do seu patrimônio. Quando você tem um ciclo de queda de juros, você pode investir num pré-fixado e ganhar 40% do seu patrimônio, né? Então, os ciclos econômicos vão gerando oportunidades de você mudar de patamar em relação ao seu patrimônio. Só que se você tem uma carteira travada por 5 anos, são 5 anos perdendo a oportunidade de gerar mais retorno. E às vezes, você trava a sua carteira inteira por conta de 5% a mais do CDI. E às vezes de um CDI baixo, né? Então, para render 5% a mais num CDI de 7% que está o CDI, eu me travei por 5 anos. Olha como não faz sentido. Perdendo assim a oportunidade de ganhar 40% num pré-fixado, num IPCA+, ou na bolsa, ou num fundo imobiliário. Percebe que não faz sentido? Abrir mão de liquidez é algo que só deve ser feito se você tem muita coisa a ganhar com isso. Não é 5% a mais do CDI não que te faz abrir mão de liquidez. Então eu vejo também, às vezes a pessoa colocou num CDB ou num COI, né? Um COI de 7 anos vai render quanto? 15% pré-fixado. É uma taxa boa? É, mas é a mesma história, um pouco mais do CDI atual. Você vai ficar 7 anos perdendo todas as oportunidades que aparecerem no mercado, né? Às vezes não vale a pena. Liquidez é algo extremamente importante. A liquidez dá flexibilidade que a gente precisa para colocar você nas boas oportunidades. Não vou colocar com todo o seu patrimônio, óbvio que não, vai depender do seu nível de aversão ao risco. Mas preciso de uma carteira flexível o suficiente para aproveitar as oportunidades maravilhosas e assimétricas que aparecem. Então não fica travando toda a sua carteira em CDB longo. Você quer travar um pouquinho mais para ganhar um pouquinho mais, no máximo 1 ano, 1 ano e meio, não trava muito. Porque daqui a 1 ano e meio o cenário já é outro, tá? Então toma cuidado com isso. Quinto erro, que eu acho que é o erro que mais dói, é quando a pessoa não confere a taxa justa. Compra um CDB pelo praticamente o mesmo preço que está rendendo um Tesouro Selic,
ou um pré-fixado do governo, né? Isso dói um pouco, tá? Então não façam isso. Ah, Marília, como é que eu confiro a taxa justa? Vai em taxas referenciais B3, né? Eu já mostrei isso para vocês aqui. Taxas referenciais B3, é esse primeiro que aparece. Então, quer comprar um CDB pré-fixado? Vem aqui. Ah, de quanto tempo é o CDB pré-fixado que eu quero comprar? Ah, é de 6 meses. Vai, então você vem aqui em 180 dias, né? Quanto é a taxa justa? 13,36. Ah, mas eles estão me oferecendo a 13. Então é ruim. Então não vai fazer, porque você pode comprar um pré-fixado do governo a 13,36. Por que você vai comprar um pré-fixado do banco X a 13? Não faz sentido, certo? Então confere a taxa do pré-fixado na B3. Ah, Marília, mas é IPCA+. Como é que eu faço então? Vai em Ambima, Ambima Títulos Públicos. Ambima Títulos Públicos, aqui ó, taxas de títulos públicos. Entra aqui, vai em consultar. Eita, apareceu um negócio aqui que eu não gostei. Vai em consultar NTN-B. Olha aqui os prazos, né? 2024, 25, 26. Ah, é um CDB para 2024? Não precisa ser exatamente no prazo, pode ser aproximado, né? Para julho de 2024, tá bom, tem aqui agosto, tá bom. É IPCA mais 7,70, você olha sempre a taxa indicativa. Então, se a taxa que você viu é IPCA mais 7, já não funciona, né? Você já sabe que você não vai fazer. Ah, Marília, e o pós-fixado? O pós-fixado é o seguinte, você sabe que o governo rende 100% do CDI. Qual o risco desse banco? É muito maior, então precisa ser muito mais do que 100% do CDI. Ah, não, é um risco controlado? Ah, então 110, 105, enfim. E aí você vai fazendo as suas ponderações, tá? Isso é importante. Ah, Marília, mas sabe que eu tenho muita dúvida quando eu vejo do mesmo banco para o mesmo prazo um pré-fixado e um pós-fixado. Por exemplo, um a 13,50, né, que eu sei que é acima da taxa do governo, e outro a 105% do CDI. Qual é o melhor? Isso é uma dúvida que é recorrente. Por isso eu fiz uma planilha de conversão de taxas para vocês. Então vocês vão pôr lá 105% do CDI, por o prazo que vocês quiserem, e vão colocar lá 13,5% na taxa pré-fixada. E aí a taxa vai ser convertida e você vai conseguir comparar para ver qual é a maior, tá? Então, fiz a planilha para vocês, eu sei que vocês amam planilha, o link tá aqui embaixo e, claro, é totalmente gratuita para ajudar vocês a converterem as taxas e nunca mais errarem e nunca mais chegarem aqui com uma carteira mal feita de CDBs. Agora vocês vão ser profissionais em fazer uma boa carteira de CDBs, LCIs e LCAs. Combinado? Então é isso, meu povo. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.